assim. Será que o microfone não fica melhor para a gravação? Está funcionando isso? Não. Ok, vai sem mesmo. Bom dia, meus irmãos. Prazer estar com vocês. Igreja reunida de novo. Muito bom estarmos juntos. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor bendito, um momento especial, um momento de culto ao Senhor, um momento de nós abrirmos Tua Palavra para ouvirmos do Senhor o que o Senhor tem para falar conosco. Abençoe esse tempo com as crianças também, que Teu Santo Espírito tenha liberdade para trabalhar e agir em nós. Que nós saiamos daqui sempre diferentes, modificados da forma que chegamos. Porque o Senhor é quem trabalha, o Senhor é quem faz, o Senhor é quem fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda há pouco, quando o Gabriel estava compartilhando, eu ouvi Dona Ada falar a respeito de paz no meio das tribulações, dificuldades e angústias. É mais ou menos sobre isso que eu vou falar hoje. O mundo está em pânico. Qual deve ser a nossa atitude? A atitude do cristão. Alguns meses atrás, março, eu li um artigo sobre a segunda onda do corona que estava assolando o mundo. E trouxe uma insegurança maior. Todo mundo achava que a coisa ia ser mais rápida do que foi, ou do que está sendo. E eu achei interessante trabalhar um pouquinho em cima disso. Falar como deve ser a nossa atitude. E ainda mais com esses acontecimentos em Israel, agora, nessa semana passada, os ataques do Hamas, quase 4.000 foguetes lançados sobre Israel em uma semana. A situação está cada vez pior. E, curiosamente, eu tenho recebido alguns pedidos, algumas conversas, gente, as pessoas estão realmente em pânico. É o fim do mundo. A tribulação chegou e nós não percebemos, nós não fomos arrebatados. Não. Tem gente que pensa isso. E fala e pergunta, o que está acontecendo? Como é que as coisas vão se desenrolar? Estamos vivendo o fim dos tempos. Jesus está voltando agora. Como se explica tudo isso, esses acontecimentos? Gente, o que ocorre é que as pessoas interpretam erroneamente as Escrituras. Acham que já estamos vivendo a tribulação, ou a grande tribulação descrita. A palavra de Deus fala sobre isso. Mateus 24 e Lucas 21 também descreve bem claramente essa parte. Eu queria que nós abríssemos Mateus 24, dos versos de 4 a 9. Nós vamos ler esses textos. Mateus 24, dos versos de 4 a 9. O contexto é o Senhor saindo do templo. Aliás, vamos ler do verso 3 até o 9. E os discípulos perguntam algumas coisas a ele. No Monte das Oliveiras, estou lendo Mateus 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores e guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim.
Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E eu queria ler com vocês também Lucas 21, os versos 25, 26 e 27. Lucas 21, 25, diz assim a palavra de Deus: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Certamente, segundo o nosso entendimento, e nós ensinamos assim, essas coisas irão acontecer durante a tribulação. Depois do arrebatamento da igreja, mas o que importa realmente é nós reconhecermos os aspectos fundamentais da presente era, desse tempo que nós estamos vivendo. Esses aspectos de perplexidade, de espanto e medo generalizado, hoje, estão se materializando e se tornando cada vez mais nítidos à medida que o tempo passa. Existem duas possibilidades para esse medo. De um lado, ele pode ser gerado consciente ou inconscientemente, por causa das coisas que estão acontecendo, por causa desses acontecimentos. E por outro lado, pode refletir a impotência dos homens perante esses fatos. Impotência gera medo. Em Mateus 24:8, nós acabamos de ler, o Senhor fala do princípio das dores. Trata-se dos eventos que precedem o seu retorno e anunciam o retorno do Senhor. Nesse contexto fala-se de guerras, rumores de guerras, transtornos, rebeliões, fome, epidemias, terremotos. Se nós pegarmos Apocalipse 6, nós vamos ver escrito claramente isso que eu acabei de falar aqui. Mas antes disso, no verso 5, fala-se da sedução. Muitos enganadores, pessoas que virão em nome de Cristo, tentando desviar, enganar. Por isso nós ensinamos e cremos que essas dores relatadas se iniciarão na primeira parte da tribulação. Os primeiros 3 anos e meio da tribulação vai acontecer tudo que está escrito lá em Apocalipse 6. E vai ter o seu ápice, o seu ponto mais alto nos últimos 3 anos e meio. Isso antes da volta do Senhor. Diante de todos esses eventos, o Senhor nos diz no versículo 6 de Mateus 24: não vos assusteis. Susto, temor, medo, estão relacionados. Todos eles estão correlacionados. E esse é um aspecto fundamental e mundial nos tempos do fim. Afinal, o medo e a insegurança acompanham as dores do parto. Insegurança. Mas logo após o ápice das dores vem um alívio indescritível. Creio que é assim que o Senhor relaciona essas dores à sua vinda. As dores do parto. Hoje, essas coisas, esses medos todos associados ao coronavírus e a esses acontecimentos todos, fazem com que as pessoas, por ignorância bíblica, por desconhecimento da palavra de Deus, associem esses votos, associem esses fatos à volta do Senhor. E também ao fim do mundo, consequentemente. Eu vejo aqui 2 razões para que isso
esteja acontecendo. Uma num sentido menor e outra num sentido bem mais amplo. No sentido menor, eu vejo a mídia, de uma forma geral, publicando constantemente, dia a dia, hora a hora, artigos sobre tudo que faz mal à saúde. Você dá um espirro, cuidado que você está com coronavírus, vai procurar um médico. Você está com uma dor de cabeça porque tomou muito sol, vai no médico que você está com corona. Enfim, muitas outras coisas. Gente, você está com uma dorzinha no braço, cuidado que você é um sintoma de que você está com um infarto no miocárdio. Tudo isso tem levado as pessoas a uma insegurança tão grande, a um medo muito grande. Medo de dar um passo, tropeçar, e ficar com dor no dedão, ter que ir no médico, porque se eu for no hospital eu posso pegar o coronavírus. Gente, câncer. Tudo causa câncer. Você não pode mais comer batata frita. Qual causa câncer? Fritura, meu Deus, comeu uma coxinha frita, você está morto. Todas essas coisas fazem mal, fazem mal, fazem mal. Gordura também não pode. Gente, eu estou falando isso porque isso tem acontecido no mundo todo, não é no Brasil. E as pessoas então passam a se controlar, a controlar comida, a controlar isso, começam a fazer autodiagnósticos e comprar um monte de remédios desnecessários. Por causa do medo que vem crescendo continuamente. Quanto ao sentido maior, basta pensar no volume de recursos que estão sendo investidos na questão ambiental. Antes da crise do corona e depois da crise também, soltou um iceberg lá na Groenlândia, o aquecimento global vai destruir o mundo. Nós estamos sendo bombardeados dia a dia com essas coisas. Prognósticos sombrios, muitos artigos sobre um futuro incerto e já sem prazo. Nós não temos mais prazo para corrigir isso, dizem eles. Sobre a questão ecológica, sobre a questão climática, eu creio, sim, que nós devemos nos preocupar com a saúde. Precisamos cuidar da nossa saúde. Precisamos também cuidar da saúde ambiental, mas sem exageros. Esses exageros causam medo e insegurança. A isso você pode acrescentar também o medo de catástrofes naturais, vulcão, terremoto, tsunamis, guerras. Conflitos como esse que nós falamos agora há pouco de Israel e o Hamas, os palestinos, ataques terroristas. Como nós já assistimos ao vivo isso pela TV, eu me lembro que no 9 de setembro de 2001, estava de manhã, eu assisti ao vivo a queda da segunda torre. Começou aquele burburinho, televisão, não sei o que está acontecendo. Uf, deu para ver ao vivo, bateu o avião, desmontou. Pois é. No passado essas coisas não aconteciam, ou melhor, aconteciam muitas dessas coisas, mas nós não tínhamos as informações ao vivo e a cores, rapidamente, como nós temos hoje. Vale lembrar que nos últimos 25 anos, nós tivemos surtos eu anotei aqui, SARS. SARS é a síndrome aguda da respiração, síndrome aguda respiratória grave, causada por um vírus corona, lá no final dos anos 90. Nós tivemos a MERS, que é essa síndrome respiratória grave no Oriente Médio, Middle East. Nós tivemos o Ebola. Quem se lembra do Ebola? Está matando gente até hoje na África, ninguém fala dele. Gripe do frango, vocês lembram da gripe do frango? Que medo que deu. Gripe suína, o H1N1. Por que se parou de falar disso tudo? Gripe suína, o ano passado, matou milhares de pessoas. Milhares. O ano retrasado. Mas tudo virou corona. Chikungunya, Zika. O meu propósito não é negar a severidade
mas é mostrar como o medo e o desespero estão se espalhando. Tudo se relaciona. A pandemia causou reações na bolsa de valores, causou no início do ano passado perdas milionárias de pessoas que tinham dinheiros investidos. O sistema econômico mundial está fragilizado e as nações se encontram em dificuldades econômico-financeiras. Pessoas passaram a comprar menos, o que gera menos impostos, e todos estão endividados, consequentemente, menos emprego, menos dinheiro, compra-se menos e a coisa está incomodando, encolhendo. A Bíblia nos informa que nesta terra ainda sobrevirão coisas bem mais graves. Mas já estamos observando como o medo e o pânico vêm sendo incitados, bem como a histeria e o desespero relacionados com isso. Será que nós nos lembramos da crise da vaca louca? Eu lembro que no final dos anos 90, 99, 2000, até 2001, a vaca louca era uma coisa assim de assustar. Ninguém podia viajar por causa da crise da vaca louca. Eu trabalhava em voos internacionais nessa época. Você passava, tinha um tapete, não é que nem aquele pequenininho ali, não, era um tapetão grande de quase 5 por 10, passava ali, tinha que passar arrastando os pés, tinha que limpar as mãos também quando você chegava no aeroporto internacional, para você não contaminar ou não se deixar contaminar com a vaca louca. A imprensa falava disso dia e noite, mas isso se esqueceu rapidamente. Vocês sabem por quê? Aconteceu um evento inesperado, jogaram um avião numa torre lá nos Estados Unidos e o terrorismo passou a ser o tema. A vaca louca continuava. O tapete já não estava mais lá, mas a vaca louca continuava matando. Continua até hoje. É interessante, né? As consequências todas do 11 de setembro, como ameaça terrorista mundial. Eu me lembro que logo em seguida teve ataques terroristas em Madrid, em algumas estações de metrô, onde nós, geralmente a gente passava por lá, caminhava por ali. Meu Deus, estação de Atocha, é uma das estações centrais lá de Madrid. Interessante como as pessoas se esquecem rapidamente disso, porque vem uma outra onda maior. Bin Laden, o cara mais procurado do mundo, estava gerando toda essa série de terrorismos e de insegurança. Será possível que a questão do coronavírus para nós vai passar um segundo plano ou até um esquecimento rápido diante de novos acontecimentos que virão? Já estão com prognósticos. O Bill Gates falou há pouco tempo que vem coisa pior. Daqui a pouquinho o corona vai ser um resfriadinho mesmo. Que nós sabemos que não é, mas vamos tratá-lo assim. Viram vacinas, a maioria já está vacinada, e aí vai. Mas nós devemos nos lembrar também que em 2011, um tsunami que atingiu o Japão. Na Indonésia, um pouquinho antes, outro que destruiu, matou quase 230 mil pessoas um dia. E alguns outros por aí. O Japão, inclusive, viveu uma crise global, uma crise muito grande, porque havia uma ameaça global de uma catástrofe nuclear. A cidade de Fukushima, ela ficou... tinha uma usina nuclear imensa lá, talvez do mesmo porte de Chernobyl, e todo mundo estava com medo que aquilo se estoura, acaba o Japão. Pois é, não só o Japão, mas China, Coreia e alguns outros países ali por perto. Aí vamos falar, tem o Etna, Santorini, Pinatubo, Popoca no México, Neuquén na Argentina. São vulcões que estão em atividade e de vez em quando dá uma estourada. Eu sei disso porque nós trabalhamos com isso. Estoura um vulcão lá em Neuquén, lá na Patagônia, no sul da Argentina. Voos para Buenos Aires precisam ser feitos em alguns horários, não todos
terremotos no Chile, no México, no Irã, no Azerbaijão. Gente, tudo isso acontece passando. Com a interligação mundial das mídias digitais e da internet, o volume de informações só aumenta. Como também o medo e o espanto gerado por essa enxurrada de informações. A velocidade com que a Covid-19 se espalhou só foi possível porque o mundo hoje é uma aldeia global. Você sai daqui e vai para a Austrália em 24 horas. E vem de lá para cá do mesmo jeito e acaba trazendo essas coisas. Quanto mais densas, quanto mais fortes forem as intempéries, mais vão se disseminar, mais vão se espalhar o medo, o espanto e a angústia, até que de fato venha o arrebatamento e nos leve para junto do Senhor. E aí vai se iniciar a grande tribulação. Mas nós, cristãos, que cremos no que diz a palavra de Deus, podemos nos amedrontar sim. Nós devemos tomar cuidado. Isso não é vergonhoso? Muitos personagens bíblicos tiveram seus medos relatados. Abraão, com medo do faraó, né? Gideão, não, Senhor, me mostra, eu tenho que ir? Tenho. Então, esta pele deixa molhada e tudo seco em volta. Aí aconteceu. No dia seguinte, Senhor, vamos confirmar? Faz o contrário, a pele molhada e tudo seco em volta? Ou vice-versa, não me lembro exatamente. Então, gente, está tudo insegurança. Ele tinha medo, Davi teve medo, Gabriel falou recente a respeito disso, quando o Saul tentou matá-lo, era quase todo dia, e ele teve que fugir. Elias teve medo de Jezabel. Paulo, lá em 2 Coríntios 7:5, não precisam abrir, ele falava, olha, nós vivemos com temor, problemas externos, temores internos. Os apóstolos do Senhor, quando o Senhor foi preso, todo mundo fugiu. Pedro negou o Senhor 3 vezes numa mesma madrugada, por medo. Mas o nosso Senhor confirmou isso aos seus discípulos antes de tudo isso acontecer para eles. No mundo passareis por aflições, lá em João 16:33. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. No entanto, mesmo no meio a medos e aflições, nós podemos buscar refúgio do Senhor. Eu quero ler com vocês um salmo que de vez em quando eu leio, justamente por causa dos medos e das inseguranças. Salmo 46, vamos lá. Por favor, Salmo 46, de 1 a 11. Esse salmo é maravilhoso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra e aos confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos. Calma, gente. Quieta. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra.
O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por outro lado, o medo, o terror, o desamparo e as aflições e angústias que os homens passarão se referem ou são sinais de pecado, do pecado, da impiedade humana. Não se trata aqui de falta de religião ou de espiritualidade, porque religião e espiritualidade esse aí pode de monte, mas as pessoas estão temerosas. O grande problema é a distância, é o afastamento do Deus vivo. É claro que um cristão que lê a Bíblia também pode ser pego e abalado pelo medo diante de certos desdobramentos. Catástrofes, pandemias podem nos atingir do mesmo modo que atingem aos incrédulos. Mesmo assim, porém, a certeza fundamentada em Deus nos dá uma profunda paz. A paz que excede a todo entendimento. A paz de não estarmos desamparados e à mercê de quaisquer circunstâncias e de quaisquer desdobramentos disso tudo, mas a paz de nos encontrarmos nas mãos daquele que dirige, direciona tudo e mantém todas as coisas debaixo do seu poder. Deus, que por meio de Cristo nos reconciliou consigo mesmo, e no final de tudo Ele vai nos conduzir para junto dele. Esse medo que o nosso Senhor fala lá em Lucas, no capítulo 21, verso 26, é o medo do ímpio. É o medo daquele que pensa ter sob controle todas as coisas. E nessa hora, lá na frente, ele está falando aqui de grande tribulação. Ele percebe que todas as coisas escapam ao seu controle. Ele fica à mercê das situações e eventos. Ele não pode controlar e vem o desânimo, o abatimento, o desespero. É compreensível que muitos se apavorem nessa hora. No entanto, é preciso considerar que Deus, que é o único que age ativamente, hoje em dia, está sendo excluído do contexto dessas discussões sobre pandemias, sobre clima, sobre a terra, sobre a forma como nós vivemos. O homem pensa que pode resolver todos os seus problemas com a sua sabedoria, mas nós sabemos, e a palavra de Deus diz que a sabedoria humana é terrena, animal e demoníaca. Isso está escrito lá em Tiago, capítulo 3, verso 15. E o homem chega a um ponto de ficar totalmente sem ação perante os acontecimentos. E isso também vai gerar pânico lá na frente. Há mais ou menos uns 30 anos atrás, nós tínhamos medo de uma guerra nuclear. Rússia e Estados Unidos, a Guerra Fria. Um ameaçava o outro dia a dia. O comunismo caiu. Não houve grandes mudanças. Mas as tensões no Oriente Médio na época, no norte da África, na América Central, em alguns outros lugares da Ásia, também como o terrorismo islâmico na época e hoje mais próximos de nós, continuando com esse terrorismo islâmico, o Estado Islâmico estava promovendo tudo isso, tem mantido o mundo sempre em alerta. O endividamento das nações industrializadas também tem se tornado um problema cada vez maior, o que torna ainda mais agudo o problema atual dessas crises que nós temos do corona e seus desdobramentos. É esse medo, o desespero e a perplexidade que no final irão lançar toda a humanidade incrédula nas mãos do anticristo. Ele se proporá a resolver todos os problemas da humanidade. Nós, como cristãos, naquela época já estaremos arrebatados. Louvado seja Deus. Mas agora é preciso que fiquemos atentos para não nos contagiarmos pelo pânico,
nem pelas falsas promessas de soluções ligadas a isso. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, por favor, Lucas, do verso 8 até o verso 11. 1 Tessalonicenses 5, de 8 a 11. Era um contexto de insegurança também, o pessoal da Tessalônica cria que aqueles que já tinham morrido não iriam para o céu, estava todo mundo preocupado, o que vai acontecer com a gente, o Senhor não volta, era para ele ter voltado, mas não voltou. Havia uma pregação de falsos mestres ali, ensinando coisas diferentes daquelas que Paulo havia ensinado. E diz assim a palavra de Deus: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vivamos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Orem uns pelos outros, conversem, exortem, consolem, estejam juntos, igreja junto, orando junto, reunidos, cada um fortalecendo o outro. A situação não é tão fácil como a gente pode até pensar e falar. É difícil, eu sei, mas nós não podemos nos deixar abalar, porque nós temos um Deus tão grande, tão imenso, tão poderoso, e certamente Ele está cuidando de tudo isso para nós. Couraça da fé, amor, oração, usando os meios que Ele deu para que nós possamos resistir a tudo isso, sabendo que no Senhor nós temos uma rocha de salvação, um porto seguro, que em quaisquer circunstâncias sempre estará e está à nossa disposição. Mateus 4, verso 16, não precisa abrir não, diz que nós podemos nos achegar ao seu trono de graça para podermos encontrar socorro em ocasião oportuna. Vamos usar o nosso Senhor, vamos usar o nosso Deus. Ele está onde sempre esteve à nossa disposição. Nós somos filhos, herdeiros junto com Jesus. Eu estava lendo uma curiosidade agora, só para encerrar. Existe uma expressão, eu li numa revista de curiosidades recente. Em alemão existe uma expressão popular que é chamada de medo pagão. Heidenangst. Eu estava lendo isso aí, não sei nem como é que fala. E essa expressão ela acerta no alvo, que é o medo de quem não tem esperança. Mas Paulo nos diz, em diversos textos, que nós, os que cremos em Cristo, seremos libertos da ira do Senhor. Que isso nos console, que isso nos oriente, nos mantenha firmes, sabendo que estamos debaixo do poder e da autoridade do único, daquele que tem o controle em suas mãos, ao que está sentado no trono. E ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Era isso que eu queria trazer para vocês, meus irmãos. Isso que eu queria trazer para que, eu sei que muitos de nós estamos angustiados, perdemos pessoas queridas, tem muitos que estão com familiares doentes, mas nós não podemos perder a perspectiva do nosso Deus, da grandiosidade dele, do tamanho dele, do que ele tem feito em nossas vidas.
Nós cantamos hoje. Grandes obras Ele fez. Grande é o Senhor Deus. Nós não combinamos, não. Mas foi muito bom esse cântico. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar. Obrigado, Pai eterno. Obrigado porque o Senhor nos dá esperança. Obrigado porque o Senhor nos traz a segurança de que o Senhor é o porto seguro. O Senhor é a rocha firme da nossa salvação. O Senhor é aquele que nos segura, nos mantém firmes enquanto os nossos pés muitas vezes resvalam. Se não fosse o Senhor, eu não sei o que seria de nós. Mas eu quero louvar e bendizer o Teu santo nome e agradecer, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor já fez por nós. E certamente, obrigado por tudo que o Senhor vai fazer. Pela fé que nós temos no Senhor e na infalibilidade da Tua palavra. Todas as coisas, todas as profecias que já foram cumpridas, nos dão a segurança de que tudo que está escrito na Tua palavra vai se cumprir. Obrigado porque o Senhor é fiel. Eu quero louvar o Senhor. Realmente, porque na sua dependência, quando nós nos declaramos fracos, fragilizados, frágeis e buscamos ao Senhor, o Senhor nos faz, quando nós levantamos, o Senhor nos faz fortes, dispostos a enfrentar de novo todas as coisas que temos visto, todas as coisas que temos assistido e ouvido, porque nós cremos no Seu poder.